Olá a todas e todos. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar 95,3 FM o professor Dr. Joelson Gonçalves de Carvalho, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas. O professor Joelson está aqui representando a chapa número 2 e veio apresentar respostas às 3 questões que nós desenvolvemos com vistas a mostrar dentro desse processo eletivo que está acontecendo dentro da Universidade Federal, não é especificamente do Sindicato dos Professores da Universidade Federal de São Carlos, Araras, Lagoa dos Sinos e Sorocaba, não é as ideias, enfim, a discussão que cada chapa está fazendo. Tudo bom, professor Joelson? Tudo bom, boa tarde a você, Ronaldo, aos ouvintes. Muito obrigado pela tua presença. Além de um prazer, um dever. Legal. Eu vou fazer a primeira pergunta, tu desenvolve a resposta, depois nós fazemos a segunda e a terceira, perfeito? Perfeitamente. Então vamos lá. A primeira questão é indiscutível a necessidade de recursos financeiros para o desenvolvimento da educação, pesquisa e difusão do conhecimento. Nesse sentido, cita-se o exemplo da FAPESP que, possuindo uma fonte estável de recursos, desempenha papel capital na indução da produção de conhecimentos. Contudo, nesta agência de fomento, o financiamento de projetos está vinculado à análise de propostas e à posterior avaliação dos resultados dessas propostas. Nesse sentido, pergunta-se: qual a sua opinião sobre as demandas financeiras da universidade serem submetidas a processos semelhantes a esse da FAPESP? Essa pergunta, em que pese ser bastante genérica, nos dá a oportunidade de também, mesmo que genericamente, avançarmos um pouco naquilo que nós pensamos de universidade, de sociedade, de órgãos de fomento à pesquisa e, assim, desenvolvermos um pouco o escopo crítico que acreditamos ser necessário para o enfrentamento não apenas da crise na qual estamos passando, como também, obviamente, desse histórico processo de desigualdade social, econômica que esse país assiste. E aí a primeira pergunta é: qual o papel da universidade? Pode parecer que, começando dessa forma, eu esteja fugindo da pergunta, mas percebamos. O CNPq, a FAPESP, a CAPES, a FAPERJ, a FAPEMIG, entre muitos outros órgãos de fomento, são patrimônios dessa sociedade. Não foram dadas de presente, foram conquistadas para, dentro de uma lógica referenciada socialmente, pudessem contribuir para o desenvolvimento da pesquisa nesse e para esse país. Percebam, e eu acho que isso é um ponto crucial para que a gente possa avançar. Não devemos nos enganar. O Brasil é um país moderno, mas nem de longe é um país desenvolvido. O que sustenta as universidades brasileiras públicas é o recurso do contribuinte. Então, muitos, infelizmente, só veem um lado da universidade, a da formação de mão de obra com qualidade para o mercado. Isso é inegável. Mas, diante de um país subdesenvolvido, que tem a universidade como promotora do desenvolvimento, sustentada com recursos públicos, o que mais a universidade pode fazer? Pode contribuir com o desenvolvimento. E o que é desenvolvimento? É crescimento com melhoria da qualidade de vida desse povo. Nesse sentido, quais são as lições que a FAPESP nos dá? A FAPESP é um órgão de pesquisa, fomento à pesquisa, que tecnicamente é muito bem preparada. Que, do ponto de vista da avaliação, para além dos trâmites burocráticos, a avaliação é feita pelos pares.
Portanto, se burocraticamente existe um staff técnico que avalia a proposta, são os pares que vão dizer se ela tem ou não tem mérito. Mérito científico e mérito social. Quero crer eu que, infelizmente, quando o corte de verbas começa a abalar estes organismos de fomento, o mérito acadêmico prevalece sobre o mérito social. Independente nisso, uma proposta avaliada pelos pares, se tem mérito acadêmico e mérito social, precisa ser colocada em prática, com recursos provenientes dos contribuintes. Que em que pese acreditarmos que os recursos vêm do imposto, o imposto é pago por todos. Então, mais uma vez, são fomentos pagos pelos cidadãos. Num país onde 80% dos de carteira assinada ganham até 2 salários mínimos. Portanto, somos um país pobre e são esses pobres que, alijados da universidade, sustentam financeiramente esse projeto. A universidade é mais do que uma instituição, Ronaldo. A universidade é um projeto. É um projeto de um país melhor. Só que não é um projeto a longo prazo. É um projeto que está sendo construído cotidianamente. Nesse sentido, qual é o papel do fomento à pesquisa? Me pergunto, que país nós temos? Que país nós queremos? Que universidade nós temos e que universidade nós queremos? Eu quero que a universidade forme gente com qualidade para o mercado de trabalho e forme cidadãos críticos e pesquisas socialmente referenciadas que possam contribuir econômica e socialmente para esse país. Algumas têm méritos econômicos aquém de outras, e nem por isso devem ser desmerecidas. Por quê? Porque se o mérito econômico é aquém do social, lembremos que a origem do recurso é social. Avancemos um pouco nessa explicação para você ver que a pergunta faz muito sentido. Primeira coisa, qual é o papel do sindicato nisso tudo? E nós, da Chapa 2, gostamos muito de deixar claro que não dá para descontextualizar a luta local com o ambiente macroestrutural. Você, na pergunta, coloca que esses fundos são estáveis. Esses fundos não são estáveis, caro Ronaldo. Esses fundos são variáveis e aumentam ou diminuem à mercê da luta de classes cotidiana que vivemos nesse país. Tanto é que existem cortes no orçamento que abalam pesadamente as pesquisas, que abalam pesadamente os estudos desenvolvidos. E às vezes, raras são, com certeza, mas às vezes assistimos aumentos no conjunto das verbas. Caramba, então esses fundos são variáveis. E o que faz aumentar ou diminuir esses fundos é a pressão política, o arroxo fiscal, a conjuntura econômica, mas acima de tudo o grau de organização da classe trabalhadora diretamente ligada ao tema. Portanto, são os professores, os estudantes, os servidores técnicos administrativos, que são o fiel da balança na hora da gente pensar a FAPESP, o CNPq, a CAPES, entre muitos outros. Essas instituições não são instituições petrificadas no nosso Estado de Direito. Como conquistas que são, devem ser defendidas por sindicatos comprometidos, docentes comprometidos e técnicos e estudantes, técnicos, servidores administrativos e estudantes. Nesse sentido, qual é o papel de um sindicato? Deixar claro que agências como a FAPESP são importantíssimas e devem ampliar os seus recursos. E esses recursos nunca foram brindes governamentais ante a necessidade de pesquisa que um país pobre precisa. Muito pelo contrário. E assim, avancemos no raciocínio. O que nós podemos fazer? Primeiro, desanuviar o contexto. E o que é desanuviar o contexto? Deixar claro que estamos passando, nesse momento, por um claro ataque a esse tipo de instrumento de fazer pesquisa. O fundo, escasseando-se, abala a instituição. Abalando a instituição, compromete o seu papel. Comprometendo o seu papel, pode dizer então, como diriam os antigos professores que eu tive,
chega-se a pensar em jogar a criança, a bacia e a água suja. Não, a FAPESP é importante, porque ela briga por fundos, e esses fundos são fundamentais para pesquisas socialmente referenciadas, avaliadas pelos pares e não por um conjunto de burocratas que vai dizer que ciências humanas é mais ou menos ciências exatas, ou mais ou menos ciências biológicas, ou mais ou menos. Assim a gente vence as estruturas anacrônicas que tentam transformar a universidade numa formadora única e exclusiva de mão de obra qualificada para o mercado. Se isso tem que acontecer com compromisso social, porque é um equipamento público que tem no seu processo a defesa de uma sociedade da qual a universidade, faz parte. É óbvio que individualmente essas coisas não são capturadas na sua essência por todos os docentes, porque as trajetórias são distintas. Cabe a um sindicato verdadeiramente comprometido com a causa da universidade pública defender isso em todos os espaços. A Chapa 2 tem a clareza desse processo e quer indiscutivelmente avançar nessa propositura. E assim fica o convite para que todos e todas possam, junto conosco, engrossar o caldo da resistência. Porque, infelizmente, eu já termino a primeira pergunta, infelizmente, estamos no momento de resistência. Tivemos o momento de luta por conquistas, agora estamos resistindo aos diversos ataques. Eleger o inimigo certo, avançar na trincheira democrática, com bandeiras e frentes únicas, é o que nós, dentro de um sindicato, precisamos. Não estamos tendo, e por isso essa chapa de oposição, depois de uma longa trajetória de uma situação que, a depender de um ou outro nome, há 30 anos, 3 décadas, está à frente do nosso sindicato. Portanto, até o próprio nome da chapa já é sintomático. Novos rumos e mobilização. Professor, eu vou passar a questão número 2. Considerando que a ampliação do acesso à educação é fator fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, qual é a sua opinião sobre a necessidade e possibilidade da universidade buscar formas de interação entre graduação e pós-graduação que propiciem sinergia, que venha a ampliar o acesso e a permanência dos estudantes na universidade sem prejuízo da qualidade deste acesso e desta permanência? Mais uma vez, uma ótima oportunidade para que a gente possa avançar nessa concepção de universidade. A pergunta diz sinergia entre graduação e pós-graduação, e acho que ela traz em si uma necessidade. A pós-graduação necessita da sinergia com a graduação, e a graduação precisa da pós-graduação como instrumentos indissociáveis daquilo que a universidade se pretende. Ensino, pesquisa e extensão. Então, não há como pensar na sinergia entre graduação e pós-graduação se não pensarmos também na sinergia necessária no ensino, na pesquisa e na extensão. Olha que legal, pensar graduação e pós-graduação. Junto com o tripé ensino, pesquisa e extensão, estaremos preparando um sujeito social capaz de uma formação omnilateral, uma formação holística, uma formação propedêutica que enfrente as verdadeiras necessidades de um país em crescente processo de desigualdade social. Aumentamos, assim, pelo lado do mercado, o grau de empregabilidade dos nossos alunos, o que, em tese, é muito bom. Mas aumentamos também a sua capacidade de resiliência num ambiente que não é estável, não é contínuo e a ideia de progresso é travestida numa ideia de contínuo, de um status quo que pouco representa grande parcela da população. Avancemos nesse raciocínio porque eu acho que ele é extremamente importante. Acesso à universidade. A pergunta traz o acesso e a permanência. A universidade que tínhamos era uma universidade com
pouca capacidade de receber os filhos da classe trabalhadora. Isso mudou nos últimos anos. Aumentamos o acesso à universidade pública com as ações afirmativas. No momento em que a permanência desse estudante é colocada em risco. Haja vista os cortes que o governo federal tem duramente aplicado às universidades e, pasme, algumas prioridades nas quais, colocadas à mesa, não estão a permanência estudantil em muitas universidades. Portanto, não basta colocar um aluno para dentro da universidade. Temos que ter garantias que ele permaneça na universidade. Pasme você, alunos de pós-graduação têm menos acesso a políticas de permanência do que alunos de graduação. Portanto, montamos um ambiente propício a receber os filhos da classe trabalhadora para dentro da universidade na graduação. E quando ele pensa na pós-graduação num contexto de corte de bolsas, cadê a permanência? As contradições são muitas. Entender essas contradições é um primeiro passo para que possamos fazer da permanência o segundo passo do acesso, porque a elite nunca teve problema nem de acesso, nem de permanência. Só que a elite não representa o Brasil. Gosto de dizer em palestras e momentos que eu atuo, a elite brasileira odeia beber vinho importado. Ela gosta de vinho nacional. Vinho nacional sul-africano na África do Sul, vinho francês na França, vinho chileno no Chile. Essa elite não pode mais ser aquela que ocupa os espaços da universidade. Porque agora, passado um período de bons ventos, caímos na nossa dura realidade. A universidade também é um projeto em disputa. Tanto é que os ataques ao ensino superior já estão aí. Ameaça de cobrança de mensalidades, cursos de pós-graduação com docentes especializadíssimos custando os olhos da cara dentro das universidades públicas já no nosso contexto. Então a universidade é um projeto em disputa. Nessa disputa, pergunto a você, sei que você não pode me responder até pela função que ocupa. De que lado um sindicato deve estar? Nós, da Chapa 2, pretendemos estar do lado da universidade que se abriu para o povo. Nós, da Chapa 2, pretendemos, como já mostramos na trajetória recente dos embates desta UFSCar, pretendemos apoiar as demandas da comunidade acadêmica, não se fechando a elas. Não expulsando alunos de espaços de debate. Não virando as costas para os alunos. Somos uma associação que representará os docentes. Esteio da instituição. Mas um dos esteios da instituição. E nesse sentido, uma entidade representativa numa instituição tripartite precisa dialogar. Mas mais do que a dialogar, precisa se colocar no lugar do outro. Em grande medida, os nossos docentes tiveram uma trajetória distinta dos estudantes que aqui estão, muito em função das ações afirmativas e da trajetória distinta dos sujeitos sociais que constroem a UFSCar. Né? Nós, sabendo disso, pretendemos abrir um espaço de diálogo com as diversas representações desta universidade, em especial o Sintufiscar e o DCE. Porque acreditamos que assim podemos contribuir, não na retórica, podemos contribuir efetivamente na construção, se não da política, porque cabe à administração, mas pelo menos contribuir do ponto de vista político para se pensar acesso e permanência, graduação, pós-graduação, mas transcender. Porque cabe ao sindicato defender ensino, pesquisa e extensão, não como elementos, caro Ronaldo, produtivistas que vão fazer ascender no plano de carreira aquele ou este professor. Mas defender o ensino, pesquisa e extensão como elementos balizadores da construção de um sujeito social que, quando sai da universidade para os muros de lá,
Não veja o mercado de trabalho apenas, mas veja a sociedade que o manteve. São princípios, são nortes e são mais do que isso. É um conjunto de compromissos sociais colocados à prova. Mas não é uma prova retórica, porque o grupo que se reuniu em torno dessa ideia não se reuniu para as eleições sindicais. Ele se reuniu para o enfrentamento e para a luta em momentos que antecederam, pelo menos nos últimos 2 anos, né, essa eleição. E esse momento, que recuperamos aí 2 anos pelo menos, é um momento de embate, é um momento de luta, é um momento de muita decepção com o que temos. Então, o oportunismo não dá lugar à ação concreta. A luta empírica e cotidiana e a relação dialógica que a gente construiu dentro dessa universidade. Fico muito feliz de estar aqui, podendo, inclusive, para além de propostas pontuais, dialogar um pouco sobre esse projeto de universidade em nome da Chapa 2, que tenho muito orgulho de pertencer. Perfeitamente, obrigado. Professor. Eu vou, então, para a pergunta número 3. E justamente o objetivo das perguntas era criar mesmo esse espaço de uma explicação para além daquilo que é discutido como proposta né? Professor, economias dependentes dos commodities, como a brasileira, podem sofrer distúrbios periódicos em razão de uma tendência secular à queda dos preços dos mesmos. Nesse sentido, pergunta-se: qual o papel do corpo docente das universidades na geração de conhecimentos que permitam a redução da insegura dependência dos commodities? Essa pergunta não é para qualquer um, né? Porque ela traz um grau de tecnicidade gigantesco. Ainda bem que num debate universitário a gente parte do pressuposto que isso tem, né, uma certa capacidade crítica generalizada. Mas fico muito feliz com a pergunta, até pela minha área de formação. Né? Sou formado em economia, com mestrado e doutorado em desenvolvimento econômico, numa escola bastante crítica da economia. Então, fico muito feliz com a pergunta, porque me ajuda, inclusive, a dialogar um pouco sobre o que pensa a chapa sobre o movimento econômico brasileiro. Até porque é muito interessante. Parece que a sociedade está dentro da economia, e não a economia dentro da sociedade. Quando decidimos os cortes de gastos que vão impactar mais ou menos no saneamento básico, mais ou menos no ensino, escolarização infantil, mais ou menos nas políticas públicas destinadas aos idosos, por exemplo, a variável primeira e definidora é a variável econômica. É surreal, né? Então, é uma coisa que nos ajuda a refletir. Quem está dentro de quem? Quem está contido em quem? Acreditamos, e óbvio que ninguém vai discordar disso, que a economia é parte constituinte da sociedade, não o contrário. E nesse sentido avancemos. O que tem acontecido com o Brasil? Desde que eu estudo economia, a participação do setor secundário no produto interno bruto tem diminuído. Traduzindo, a indústria, que quando eu entrei no curso de economia representava em torno de 30% de toda a riqueza nacional, quando eu entrei no mestrado já estava em torno de 25, 23%. Agora, últimas informações dão conta de que ela não está chegando a 20%. O que isso significa? Que a indústria, responsável pelo maior grau de produtividade, maiores salários, estruturas mais organizadas economicamente, ou seja, um país industrial é fundamental para se pensar em algo além, quiçá o desenvolvimento. No Brasil estamos em marcha ré. O que tem acontecido neste país é uma reversão econômica estrutural. O setor primário tem aumentado a sua participação em detrimento do setor secundário. O setor de serviços cresce, mas o setor de serviços vai desde serviços de alta tecnologia a serviços extremamente precarizados,
como terceirização da limpeza, que quem vive a UFSCar cotidianamente sabe, o grau de precarização e superexploração da força de trabalho. Então, dizem muito por aí que o sucesso estava em ter uma indústria forte. Isso, se é verdade, estamos em caminho oposto. Portanto, o que tem acontecido recentemente? Estamos reprimarizando nossa economia. E qual o problema disso? E isso não é de hoje, isso já tem alguns anos. O problema disso é que quem define o preço das commodities não é o produtor, é o mercado internacional. O cara acorda de manhã, dou um exemplo bem caricato, o cara acorda de manhã, 5 da manhã, 4 da manhã, separa o boi, a vaca, o bezerro, tira o leite em uma agricultura familiar extremamente, como eu posso dizer, idílica. Cuida dela como se fosse um membro da família, da vaca leiteira. E na hora que ele coloca aquilo dentro do balde de leite, quem define o preço? É ele que cuida da vaca e tem os custos? Ou é quem compra o leite? É a indústria que dá o preço do produto que aquele indivíduo gerou com tanto carinho. Assim é o Brasil no contexto internacional. Quem dá o preço da soja, o preço do aço, o preço do café, é o mercado internacional. Em momentos de alta, como nos período recente, 2003, 2004 até 2008, 2009, em produto com preço em alta e a alta capacidade produtiva nacional, nenhum problema. Reprimarizamos, mas ao mesmo tempo estamos players, como gostam de dizer aqueles que o inglês afeta a linguagem nacional, players globais. O problema é quando o ciclo se inverte, e é o que aconteceu depois da crise de 2008. As commodities caíram de preço e nós estamos em reversão econômica. Portanto, o cenário é grave e a tendência é piorar. Qual o papel da universidade? Poderia dizer para você, o papel da universidade, como já afirmado em outro momento da minha fala, é formar mão de obra com capacidade técnica que dê conta de, na indústria, fazer a diferença, aumentando o escopo de produtos, inovações e serviços. Isso é um papel da universidade. Mas, olha o canto da sereia. Uma mão de obra altamente qualificada dessa, que é papel da universidade, encontra um país em reversão econômica e oportunidades no exterior, o que essa pessoa faz? Fuga de cérebros do país, meu caro. Um país que não tem política para reter os seus cérebros, não os segura, porque as oportunidades estão aí, no mundo globalizado, em qualquer parte do globo. Então, se a gente pensa a universidade nessa única via, nós vamos continuar tendo um país com reversão econômica. Por quê? Porque compromisso social, compromisso com o desenvolvimento nacional, compromisso com o desenvolvimento e um projeto nacional, não é algo que se aprende em sala de aula. Nesse sentido, a universidade tem que, num plano maior, estar conectada às necessidades sociais, para poder formar gente que atenda às necessidades imediatas deste país e consiga planejar os próximos passos. Mentes que executam, mas também planejam. E mentes que entendam o seu papel histórico num país tão, com perdão da redundância, historicamente esmorecido. Sendo assim, qual o papel da universidade na baixa das commodities? Nenhum. Qual o papel da universidade na alta das commodities? Nenhum. Qual o papel da universidade frente a esse contexto? É um papel político. E o que é um sindicato, além daquele que guarda no seu grande guarda-chuva plano de saúde, assistência médica, serviços jurídicos? Um papel político. Por quê? Porque essas coisas são enfrentadas no plano político. E que plano político ganha consistência nos gabinetes e nas alcovas? Nenhum. Portanto, o plano político só ganha relevância, concretude e capacidade de transformação quando construído conjuntamente com as bases. E nesse sentido te pergunto, estamos aí às vésperas da eleição para a do UFSCar,
50% dos professores dessa universidade são novos, provavelmente depois do Reúne. Estão, em sua maioria, entrando na universidade depois de um plano de carreira que tirou dos adjuntos para dar para os titulares, com uma previdência privada defendida por determinadas representações sindicais que aqui se fazem presentes. Olha que plano político. E o que nós temos e o que nós precisamos. Jogo a isca e espero que entendamos o que está por trás dela. A capacidade de transformação só é possível se trazermos para dentro do sindicato as bases. Mas as bases não vêm para o sindicato atrás de plano de saúde. Vêm por representação política, independente de qualquer partido. E nesse sentido é muito interessante. Nossa chapa é pluripartidária. Conseguimos, em síntese, ter 3 partidos ali representados, que fora não se entendem, mas dentro, com compromisso que a universidade precisa e necessidade de recuperação de uma entidade sindical que se apresente politicamente, estão mais do que unidos, estão comprometidos para recuperar o papel político de uma frente importantíssima dentro da universidade essa importantíssima para repensar os rumos do Brasil. Perfeitamente. Professor, eu te agradeço em nosso nome, Rádio Fiscar, dos nossos ouvintes, pelas esclarecedoras respostas que tu trouxe, e eu teria agora um tempo para tu fazer as tuas considerações finais e dedicar uma música para o pessoal, porque afinal nós estamos numa rádio, certo? E a música aqui é parte do cenário. Obrigado, eu vou usar esses minutos finais com a devida parcimônia. Então, como recado final, para os ouvintes, espero que tenha sido interessante, e para os associados aptos a votar, espero que seja esclarecedor, mas gostaria de abrir 3 frentes nesses minutinhos que me restam. O primeiro, é muito difícil, num embate sindical, ser oposição. Por quê? Porque você não tem acesso à máquina, e a máquina, quando acessada por um e não pelo outro, se torna um instrumento de desigualdade. Sendo assim, 3 pontos importantes. Nós não somos contra a consulta. Portanto, nós insistiremos em consultas, seja quais forem, quais instrumentos usados. Nós somos a favor da Assembleia, um espaço de socialização, enfrentamento, debate, convencimento e convergência. Então, as consultas sempre são bem-vindas, mas a deliberação é coletiva e não individual, a partir da interface com a internet. Nesse sentido, muito bem-vinda essa oportunidade de estar na Rádio Fiscar, porque isso nos ajuda a dizer: consultas são bem-vindas, mas o que acontece hoje não é consulta, é deliberação, eu e o computador e eu. Somos a favor de assembleias que resgatem a verdadeira força que a do Fiscar diz que tem, e a UFSCar tem, historicamente, no contexto nacional. Nós não somos representação de um partido, porque temos nas nossas bases e na nossa diretoria que se propõe eleita um conjunto de partidos que romperam o sectarismo em prol de um projeto muito maior. Então, avançaremos com certeza nesses marcos. Outra coisa importantíssima que precisamos deixar muito claro é que nós não somos contra plano de carreira e nem aumento salarial. Tanto é que, quando, desconsiderando a greve que ocupava grande parte das nossas universidades e das diversas assembleias no Brasil inteiro, em mais de 40 universidades, discutiu-se um plano de carreira. Nos gabinetes e nas alcovas, a revelia do professorado brasileiro, nós nos colocamos contra. E por que nos colocamos contra? Porque um plano de carreira que, para dizer que deu aumento, negocia direitos de mais de 50% dos docentes da UFSCar, que esses são os que estão entrando agora, com um pedágio de 3 anos. Então, o governo não fez sacrifício nenhum para o plano de carreira que aí está. O governo só falou: então vocês concordam em tirar dos que estão entrando para dar para os que estão saindo? Isso é um Robin Hood. Sindicato não precisa de Robin Hood. Ainda mais Robin Hood às avessas, que tira dos pobres para dar para os não tão pobres, mas ainda assim pobres. Porque nós sabemos que ganhos salariais são fundamentais, principalmente quando são acima da inflação.
E todos os ganhos que nós tivemos, quando comparada com a inflação, deixam de ser ganhos. E aí, a minha formação técnica em economia me ajuda a ter uma clareza gigante sobre esses processos, né? E até os meus alunos conseguem, porque eu uso esse exemplo de ganhos nominais e ganhos reais para discutir que o brasileiro tem uma trajetória de perda salarial gigantesca. Avançando ainda à guisa das conclusões, essa é uma oportunidade ímpar. Estar aqui é fundamental, porque é um espaço de ampla visibilidade. E por isso, apesar de tudo que está acontecendo, continuamos em luta. Apesar de toda a injustiça nesse processo eleitoral, com informações privilegiadas para um e não para outros, continuamos em luta. E não tinha como ser outra música, senão Apesar de Você, nas belas palavras de Chico Buarque de Holanda. Obrigado, Ronaldo, pela oportunidade.